Pessoal, essa questão aqui, eu tentei reproduzir o desenho, ele ficou horrível. Eu vou mostrar para vocês o desenho original, tá bom? Mas vamos lá, vamos ler primeiro. No tubo em formato de U, esquematizado, os líquidos A e B. Então, os líquidos A e B são, há um líquido aqui e há um líquido laranja aqui. Tá vendo? Não existe nada aqui acima do laranja, tá vazio. E do jeito que eu fiz o desenho, parece que existe alguma coisa. Então, no tubo em U, esquematizado, os líquidos A e B são immiscíveis. O que são líquidos immiscíveis? São líquidos não miscíveis. Não miscíveis são líquidos que não se misturam. Gente, eu acho que a palavra misturáveis não existe, tá? Por isso que eu pus entre aspas. Então, immiscíveis, não se misturam. Os líquidos A e B, azulzinho e laranja, estão em equilíbrio. Sendo a massa específica do líquido A igual a 1 grama por centímetro cúbico, a pergunta é: qual é a massa específica do líquido B? Prestem atenção aí, existe uma divisão aqui, ó, dá para ver direitinho nesse desenho. O líquido A ele está 3 centímetros abaixo dessa primeira linha, dessa primeira linha horizontal aqui, tá bom? Então essa aqui é a divisão do líquido B com o ar. E nós temos aqui 9 centímetros do líquido A. Bom, a pergunta é: qual é a massa específica, qual é a densidade do líquido B? Não se esqueçam que para líquido, massa específica e densidade são a mesma coisa, tá bom? Então, olha lá, eu escolho 2 pontos dentro do mesmo líquido. Então, se vocês olharem o desenho, eu escolhi 2 pontos, eu chamei de alfa e beta, exatamente dentro do líquido laranja. 2 pontos no mesmo líquido à mesma profundidade estão sentindo a mesma pressão. Essa é a ideia importante do exercício. Então eu escrevo aqui para vocês, ó, que a pressão no ponto alfa e a pressão no ponto beta são iguais. Por quê? Porque são 2 pontos do mesmo líquido à mesma profundidade. Bom, e aí se essas pressões são iguais, eu vou escrever o que na sequência? Eu vou escrever o seguinte, que a pressão que o ponto alfa sente é a pressão atmosférica aqui. Não se esqueçam que o líquido A começa aqui, tá bom? E a pressão e a coluna, a pressão sobre beta também experimenta uma pressão atmosférica aqui. Então eu tenho pressão atmosférica dos dois lados. Agora, em alfa, eu tenho o quê? Eu tenho 9 centímetros do líquido A. Ó, a pressão hidrostática vai ser de 9 centímetros do líquido A. Já em beta, eu tenho apenas o quê? Não se esqueçam, essa parte é vazia no desenho, ó. É vazia. Então, em beta, eu tenho a pressão atmosférica aqui, mais o quê? 3 centímetros do líquido B. Então, pressão atmosférica mais pressão hidrostática dessa coluninha aqui, que tem DGH, tem 3 centímetros de altura. Tá bom? Pessoal, pressão atmosférica cancela com pressão atmosférica, fica a pressão da coluna igual à pressão da outra coluna. Pressão da coluna do lado esquerdo igual à pressão da outra coluna do lado direito. A pressão da coluna é DGH. Então, DGH, eu cancelo G com G. Então, aqui do lado esquerdo, eu escrevo densidade do líquido A vezes a altura da coluna A acima do ponto alfa. Do lado direito, eu vou escrever o que para vocês? Densidade do líquido B vezes a altura da coluna do líquido B. 9 centímetros aqui, 3 centímetros aqui, cancelo centímetro com centímetro, 9 dividido por 3. Então, a densidade do líquido B é a densidade do líquido A vezes 9 por 3. Densidade do líquido B é 3 vezes densidade do A. Diz o texto que a densidade do A é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, a densidade do líquido B é 3 vezes essa densidade aqui, 3 gramas por centímetro cúbico, ou 3.000 quilogramas por metro cúbico, ou 3 quilogramas por litro.
acabou.